no editorial, né? O Goya, grande pintor espanhol, ele tem um quadro que se chama O Sono da Razão. O sono da razão produz monstros. Esse é o título estendido do quadro do Goya. É um quadro interessante, né? Depois nós podemos colocar até o link aí. O Brasil, praticamente na última década, nos últimos 8 anos, digamos assim, ficou adormecido, de certa maneira. A grande parte da sociedade brasileira, política, econômica, ideológica, midiática, no seu geral, caiu num sono profundo. E isso, Maria Bernardes, produziu monstros. E o principal desses monstros, ou para citar uma referência cinematográfica, o ovo dessa serpente, sem dúvida nenhuma, foi a Operação Lava Jato. Ou mais do que isso, aquilo que aqui no GGN nós temos chamado, Luiz Nassif, chama de lavajatismo, que é algo ainda mais amplo que a Lava Jato. É maior que a Operação Lava Jato. É um ethos. O lavajatismo é um clima. É um comportamento maior, que começa antes da Lava Jato, mas cuja Lava Jato é o principal desdobramento. E a Lava Jato pariu outros monstros igualmente demoníacos, digamos assim, igualmente tenebrosos, nessa noite profunda que o Brasil adormeceu de cerca de uma década. E ainda há monstros, né, que nós não despertamos. Há frutos malditos dessa época que nós ainda convivemos e colhemos. Digamos, o último desdobramento nefasto, nefando, funesto da Lava Jato e do lavajatismo é o que nós temos hoje no Banco Central. Tanto o seu ilustre presidente, o representante dos mercados e dos banqueiros, como também, obviamente, a própria independência do Banco Central, tal qual ela foi pensada, que é um fruto do lavajatismo, quer dizer, no qual há a desmoralização completa da política, que, na verdade, a desmoralização da política nada mais é, e esse é o ponto fulcral, do que a desmoralização do voto popular, porque é uma desmoralização, na verdade, do povo. É quando você diz o povo não tem capacidade para decidir os seus próprios destinos. Então, desmoraliza-se a política, desmoraliza-se o voto popular, desmoraliza-se, sobretudo, o político, ou os políticos, ou os projetos ligados ao povo e populares, que é diferente de populista, completamente diferente, populares, aquilo que dá acesso ao povo, aquilo que tira 38 milhões de pessoas da pobreza, aquilo que traz oportunidades, aquilo que investe em universidades, em educação, em escolas, em saúde. Isso é popular. Populista é outra coisa. Então, a Lava Jato, o lavajatismo despertou, quer dizer, pega o exemplo do Banco Central. Você tem uma áurea, quer dizer, é preciso agora os tecnocratas ou a tecnocracia substituir a política. E quantos votos populares tem a tecnocracia ou os tecnocratas? Essa é a pergunta. Qual é a legitimidade e representação que Roberto Campos Neto tem? Por exemplo, essa taxa de juros, que o Copom hoje diz, dá sinais que não vai baixar, é uma taxa de juros, isso precisa ser claro, né? Nós dizemos a taxa de juros está alta, a taxa de juros está alta. O que significa isso na prática? Como diz o professor João Manuel Cardoso de Mello, que esteve aqui conosco, mais do que um economista, pensador do Brasil, essa taxa de juros mata a criancinha. É isso que nós estamos falando. Porque ela produz fome, ela produz desemprego, ela fecha as oportunidades e ela mina o crescimento do país. Esse é o ponto. E essa independência, quando ela foi votada do Banco Central, tal qual ela foi feita, o que anula a possibilidade de uma política econômica e monetária eficaz de um governo eleito pelo voto do povo e popular agora, só foi possível graças à Lava Jato e ao lavajatismo. E a Lava Jato e o lavajatismo têm desdobramentos internacionais. É sobre isso que nós vamos falar hoje, e eu já vou chamar os convidados aqui. Né? Só para deixar também uma coisa importante, né? O Financial Times, essa semana, ontem,
anteontem, né, trouxe uma matéria importante, o governo Biden cobrando o Lula de uma certa fidelidade por ter sido eleito. Né? Importante isso. Né? O Darcy Ribeiro sempre dizia isso, né? Como os norte-americanos eles trabalham, né? nessa maneira que as coisas vão ficando muito evidentes depois de um tempo. Né? Então, o que digamos assim, vamos observar, né? Nós tínhamos um presidente que batia continência para a bandeira norte-americana, livre espontaneamente, e que foi deixado de lado. Esse é um fato incontestável, é um fato empírico. Do outro lado, nós temos, enquanto isso, né, quer dizer, 200, eu vou repetir isso aqui, 200 anos de independência. E um presidente que batia continência para uma bandeira de outro país, no caso a bandeira norte-americana. O Financial Times mostra como ele foi descartado. E agora nós temos um presidente, o presidente Lula, que está lá em Paris e acaba de ser ovacionado fazendo um discurso crítico à França e aos países desenvolvidos com relação ao meio ambiente. E aclamado, quer dizer, o Lula parece um Beatle lá. Você pega as imagens, que são incontestáveis, né, mostrando essa liderança global. Agora, assim, o que é importante para a gente abrir essa conversa? Né? Os Estados Unidos, né, no pós-Guerra Fria, eles chegaram a um consenso que era o seguinte: eles iam abandonar a política, isso entre os neoliberais internacionalistas, que são democratas, e os neocons republicanos, os falcões republicanos e os pombinhos democratas. Eles chegaram a um consenso não arranjado, depois passou a ser mais arranjado, mas um consenso que foi um lugar comum pós-89 e 91, queda do Muro de Berlim e União Soviética. Que consenso era esse? Olha, o mundo agora é nosso. Eles abandonam a política internacional do primus entre pares, né? O primeiro entre os pares ou entre os iguais, para o primus solus, ou seja, o primeiro e único. O que significa isso? De 90 para frente, de 89 e 91 para frente, do fim do desmantelamento da União Soviética, da queda do Muro de Berlim para frente, o que eles pensaram? Nenhuma nação, internacionalmente ou regionalmente, pode se levantar e contestar a hegemonia americana. Essencialmente é isso. Bom, isso aqui demanda um programa todo, eu não vou me estender aqui. Essa foi a política arranjada. O governo Clinton vai levar isso muito a sério. É um governo que passa a imagem de ser belicista, mas é um governo que faz 48 intervenções militares em 8 anos. Para se ter uma ideia, os Estados Unidos inteiro fazem 16 intervenções militares durante toda a Guerra Fria. O governo Clinton sozinho faz 48 intervenções militares em apenas 8 anos. Depois vem o governo Bush-Cheney. O governo Cheney-Bush, como diz o nosso querido Noam Chomsky, né? É a chegada do maior partido terrorista, ou do maior grupo terrorista do mundo ao poder. Começa a doutrina Bush, as guerras gêmeas. Depois vem o governo Obama, que faz 7 guerras em 5 anos. E o governo Trump, que foi essa alucinação. E o governo Biden é um pouco do rescaldo de tudo isso. E a Lava Jato está diretamente conectada, e eu fecho aqui, aos cuidados que os democratas têm, ainda maior que os republicanos, de levar a sério, porque a grande diferença é os republicanos, eles fazem o jogo geopolítico das grandes potências. E os democratas monitoram regionalmente o melhor. Quando o Lula ascende ao poder, no primeiro e no segundo mandato, ele incomoda muito os democratas, sobretudo, não só os republicanos também, mas sobretudo os democratas, com o discurso de uma América do Sul unificada, com os BRICS e com uma liderança regional.